Bom dia a todos. Queria falar a respeito dos dois tipos de fé para vocês. Existe aquela fé que você anda sobre os problemas e existe aquela fé que você acaba afundando. Então eu queria falar desses dois tipos de fé para você. Está escrito assim, ó: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Então, aqui você entende que o Senhor Jesus, ele chegou no momento mais difícil, no momento mais crucial, num horário que estava acontecendo as maiores correntezas, tempestades. Então, no momento mais difícil foi o momento que Jesus chegou até os seus discípulos. E é o que acontece. Jesus, ele chega nos momentos mais difíceis da pessoa. A pessoa está passando por um momento de crise, um momento difícil, está passando por uma dificuldade, está passando pelo um divórcio, está passando por uma crise. Então, no momento mais difícil, o Senhor Jesus chega até a vida daquela pessoa. Aí está escrito assim: E os seus discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Veja os dois tipos de fé nesses dois últimos versículos. A primeira fé Pedro teve para ir até Jesus por cima das águas. E a segunda fé que ele teve, ele afundou. Então, a primeira fé que a pessoa de Deus ela tem que ter é a fé para o desafio. Quando ela está passando por um momento de crise, ela está passando por uma dificuldade, por um momento ruim, uma fase difícil na vida dela, então ela precisa apelar para a fé. Quando ela apela para a fé, então Deus ele abre as portas, abre os caminhos para a pessoa. Quer dizer, quando ela coloca Deus acima de tudo, porque Deus ele está acima do problema dela. Então, ela precisa ter essa fé de desafio. Se Deus é comigo, então essa porta vai abrir. Se Deus é comigo, então esse problema vai ser resolvido. É só a gente lembrar de Josué. Josué, ele, para entrar na terra prometida, ele teve que ter essa primeira fé, que é a fé do desafio. Porque enquanto todos estavam com medo de entrar naquela terra, enquanto todos estavam duvidando da palavra de Deus, da promessa de Deus, porque diziam que lá tinham gigantes, Josué estava dizendo: olha, a terra é boa, a gente vamos tomar posse. Quer dizer, Josué, ele tinha essa fé de desafio. Deus tinha prometido na palavra dele, Deus tinha falado com ele. Então, ele tinha certeza que ele ia tomar posse. Então, ele tinha certeza de que a palavra de Deus ia se cumprir. Ele tinha certeza. Deus é comigo.
Deus é com a gente vai tomar posse. E sempre quando acontecer problemas, a gente tem que manifestar essa fé. Deus é comigo, eu vou tomar posse, a porta vai se abrir. Então, sempre quando se levantar um problema, uma dificuldade, você tem que apelar para essa fé do desafio. A lembrar também de Elias, né? Elias, ele orou e o fogo desceu. Teve um momento que Elias disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus. E o fogo desceu naquele momento. Então, nos momentos difíceis, você tem que apelar para o desafio. Se Deus é comigo, vai dar tudo certo. Se Deus é comigo, eu vou arrebentar. Tem outro versículo que fala o seguinte, um dos heróis da fé dizendo: se Deus for comigo, nós vamos devorar os nossos inimigos como se fosse um pedaço de pão. Quer dizer, Deus, ele quer ser com a gente, mas também a gente tem que ver se a gente estamos sendo com Deus, se a gente estamos ouvindo a voz dele, se a gente estamos obedecendo a voz dele, se a gente não estamos deixando a dúvida entrar. Então a gente tem que atentar para a nossa fé, para ver se nós somos também com Deus, porque Deus é com a gente, mas a gente também tem que ser com ele. Mas sempre quando se levantar um problema, a gente tem que ser essa pessoa de desafio. Se levantou essa dificuldade, se levantou essa depressão, essa doença, eu estou buscando a Deus, então vai dar certo. Então a porta vai se abrir. Então Deus é comigo. Se Deus é comigo, eu vou sair dessa. Eu tenho certeza que eu vou sair dessa. Se Deus é comigo. Se não resolver desse jeito, vai resolver de outro jeito. Porque Deus já vai na minha frente. Então, é uma fé de desafio. Continuando. O outro tipo de fé já é diferente. Veja esse outro tipo de fé. Está escrito assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, essa segunda fé, a maioria das pessoas elas também tem. Você vê que essa segunda fé, ela vem logo depois de uma fé revoltada. Logo em seguida que a pessoa ela manifesta uma fé revoltada, uma fé forte, logo em seguida, quando ela para de usar a fé naquele momento ali, já começa a entrar as dúvidas, porque foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele teve fé para ir para o desafio, mas quando ele olhou para o problema, ele começou a afundar. E tem pessoas assim, que elas estão afundando, elas estão passando por uma crise, por uma dificuldade, por um problema, e elas estão afundando. Enquanto tem outras pessoas que elas estão andando sobre os problemas, quer dizer, aquela pessoa que ela é de desafio, ela anda sobre o mar, como Pedro. Aquela pessoa que é de desafio, então ela anda sobre os problemas. Os problemas não fazem com que ela afunde de jeito nenhum. Os problemas não fazem com que ela seja derrotada. Então, quando a pessoa ela tem esse segundo tipo de fé, que é a fé sentimento, então a pessoa já começa a se perguntar: será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que Deus é comigo? Então, várias vezes a gente ouve de pessoas chegando até a gente dizendo: será mesmo que vai dar certo? E logo depois que elas usaram a sua fé, usaram essa fé inteligente, elas em seguida manifestaram essa fé sentimento. Então, a pessoa de Deus ela precisa conservar essa fé de desafio. Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Não deu certo desse jeito, vai dar certo de outro jeito. Se Deus é comigo, eu vou sair dessa, eu vou arrebentar. Nunca deixe a dúvida entrar, o sentimento de dúvida entrar. Sempre depois que você usar a fé, sempre vai vir um mal querendo colocar a dúvida na sua mente.
dizendo: será que vai dar certo? Será que você pode? Será que você vai conseguir? Será que Deus te curou? Será que Deus te libertou? Será que você está livre mesmo? Então, sempre quando você usar a fé, vai vir essa outra voz, que é a voz da dúvida, a voz do sentimento. E esse tipo de fé a gente tem que vigiar para que a gente não possa manifestá-la. Tenha essa fé revoltada, essa fé de desafio. Porque tudo que Deus quer que você seja uma pessoa de desafio. Davi, quando estava diante do gigante, ele aceitou o desafio. Quando você estiver diante de um problema, aceite o desafio, parta para cima do problema. A pessoa, quando é de desafio, ela não tem medo do problema. Foi o que Jesus falou. Jesus foi até o encontro. Você vê que Jesus foi até o encontro deles. Não foi eles que foram até o encontro de Jesus. Foi Jesus que foi até o encontro deles. E Jesus diz: olha, não temas. E é isso que Jesus fala para cada um de nós. Na Bíblia está escrito mais de 355 vezes essa palavra não temas. Quer dizer, é um não temas para cada dia do ano. Então, Deus fala para você: não temas. Deus é com você. Não temas, eu sou contigo. Não temas, você vai vencer esse problema. Não temas, você vai andar por cima do mar, sobre o mar. Não temas. Então, manifeste sempre essa fé de desafios